Mais de um século após sua morte, Karl Marx continua a ser uma figura central nos debates sobre economia, política e sociedade. Suas críticas ao capitalismo, embora formuladas em um contexto histórico muito diferente do nosso, ainda ressoam nos dias de hoje. No vídeo de hoje, vamos explorar as principais ideias de Marx e nos perguntar: suas críticas ao capitalismo ainda fazem sentido no século XXI? Para entender a crítica de Marx, precisamos primeiro entender o contexto em que ele viveu. No século XIX, a Revolução Industrial estava em pleno vapor, transformando a economia global. A produção em massa e a crescente desigualdade social moldaram o pensamento de Marx. Ele viu o capitalismo como um sistema que explorava os trabalhadores em benefício de uma pequena classe de capitalistas. Marx acreditava que essa exploração criava uma alienação profunda. O trabalhador não era mais dono dos produtos que criava, e sua relação com o trabalho se tornava cada vez mais mecânica e desumanizada. No centro da crítica de Marx ao capitalismo está a ideia de que ele gera desigualdade e alienação. Para Marx, o capitalismo é movido pela busca incessante de lucro, o que leva à exploração dos trabalhadores. Ele argumentava que, enquanto o capitalismo acumula riqueza, o trabalhador é deixado com apenas o necessário para sobreviver. Essa dinâmica, segundo Marx, não só perpetua a desigualdade, como também cria crises cíclicas dentro do próprio sistema. Ele acreditava que o capitalismo era inerentemente instável e que eventualmente colapsaria, dando lugar a uma nova ordem social. Mas e hoje? O capitalismo moderno é muito diferente daquele do século XIX. O desenvolvimento tecnológico, a globalização e o crescimento das grandes corporações transformaram profundamente o sistema econômico. No entanto, as críticas de Marx ainda encontram eco em muitos dos problemas que enfrentamos atualmente. Desigualdade de renda, precarização do trabalho e crises financeiras são fenômenos que continuam a afetar milhões de pessoas ao redor do mundo. Para muitos, isso prova que as críticas de Marx ao capitalismo ainda são extremamente relevantes. As ideias de Karl Marx, especialmente suas críticas ao capitalismo, têm sido objeto de intensas disputas ideológicas, desde que foram formuladas. Tanto a direita quanto a esquerda política interpretam, e muitas vezes distorcem, o pensamento de Marx para apoiar as suas agendas. Mas até que ponto essas interpretações são fiéis ao que Marx realmente pensava? A direita costuma associar Marx a regimes autoritários e ditatoriais, como os que surgiram sobre o comunismo no século XX. Para muitos, Marx é um símbolo de repressão e controle estatal, sendo acusado de ser o arquiteto de sistemas que sacrificaram a liberdade individual em nome do Estado. No entanto, essa visão ignora nuances importantes do pensamento de Marx, que nunca defendeu explicitamente um modelo de governo autoritário. Sua crítica ao capitalismo era voltada principalmente para as condições de trabalho e desigualdade, não necessariamente para um tipo específico de sistema político. Por outro lado, a esquerda política, em diversas partes do mundo, frequentemente romantiza Marx, apresentando suas ideias como a única solução definitiva para a desigualdade e exploração. Muitos movimentos socialistas e comunistas tomam Marx como uma figura de autoridade incontestável, sem muitas vezes reconhecer os desafios práticos que surgem na implementação de suas ideias. Alguns chegam a ignorar o legado dos regimes totalitários que se inspiraram em Marx, o que pode distorcer a visão do público sobre o impacto real das suas teorias. Ambos os lados da política usam Marx como uma ferramenta ideológica, ignorando ou distorcendo aspectos cruciais de suas teorias. A direita se concentra em associá-lo a regimes opressores, enquanto a esquerda muitas vezes idealiza suas propostas, sem reconhecer as limitações históricas e os problemas práticos na aplicação de suas ideias. Como resultado, o verdadeiro Marx, filósofo, crítico, social e teórico econômico, frequentemente se perde no meio dessa batalha ideológica.
Marx não apenas criticou o capitalismo, ele também propôs uma alternativa, o socialismo. Em sua visão, o socialismo removeria a propriedade privada dos meios de produção e permitiria que os trabalhadores controlassem diretamente a produção. Isso acabaria com a exploração e a alienação, segundo ele. No entanto, a implementação das ideias de Marx, especialmente no século XX, teve resultados muito diferentes do que ele previu. Regimes autoritários, repressivos, mancharam o ideal socialista. Levando a pergunta, será que a visão de Marx é viável? O futuro do capitalismo e do socialismo é uma questão que se torna ainda mais complexa à medida que o mundo avança para uma era de automação, inteligência artificial e novas tecnologias disruptivas. Hoje, estamos vendo a ascensão de um capitalismo digital, no qual grandes corporações de tecnologia concentram vastas quantidades de riqueza e poder. Uma tendência que Marx talvez não pudesse prever diretamente, mas que se alinha com muitas de suas críticas sobre a concentração de capital. A automação, por exemplo, é uma questão central nas discussões econômicas modernas. Marx previa que o avanço da tecnologia poderia reduzir o trabalho humano necessário para a produção. No entanto, ele também temia que essas inovações tecnológicas dentro do sistema capitalista serviriam apenas para aumentar o desemprego e a exploração, em vez de beneficiar a sociedade como um todo. E hoje, estamos vendo exatamente isso. Enquanto alguns lucram com a automação, muitos trabalhadores perdem seus empregos e enfrentam uma precarização crescente nas condições de trabalho. A inteligência artificial, que promete transformar indústrias inteiras, levanta novas questões sobre a relevância das críticas de Marx. Será que estamos entrando em um novo tipo de capitalismo, onde a força de trabalho humano se torna cada vez mais dispensável? Marx previu que o capitalismo criaria suas próprias condições internas, levando eventualmente a uma crise estrutural. Podemos dizer que essas condições estão se acentuando em um mundo onde o trabalho humano está sendo substituído por máquinas? No entanto, ao mesmo tempo que enfrentamos essas mudanças, vemos a ascensão de novos movimentos que buscam soluções diferentes. Muitos argumentam que é possível reformar o capitalismo para torná-lo mais justo e equitativo, por meio de políticas como a taxação de grandes fortunas, a distribuição de renda básica universal, a regulamentação mais rígida de grandes corporações, etc. Esses são, de certa forma, esforços para corrigir as falhas que Marx apontou no sistema capitalista. Mas será que essas reformas serão o suficiente? Ou, como Marx sugeriu, estamos destinados a uma ruptura mais profunda com o sistema atual? Além disso, a ascensão de movimentos socialistas democráticos em países ao redor do mundo demonstra que as ideias de Marx ainda encontram ressonância em nossos tempos. A busca por alternativas ao capitalismo se manifesta na tentativa de criar economias mais colaborativas, onde os trabalhadores têm mais controle sobre os meios de produção. Um exemplo recente pode ser visto nas cooperativas de trabalhadores, onde os funcionários compartilham a gestão e os lucros da empresa. Porém, a grande questão que se coloca é: até que ponto as ideias de Marx podem ser aplicadas na era digital? Em um mundo interconectado e globalizado, a automatização da produção, o surgimento de novas formas de trabalho e a crescente importância do conhecimento como um recurso econômico são um desafio que Marx não abordou diretamente. Mas será que seus princípios fundamentais ainda podem nos guiar na busca por uma sociedade mais justa? Talvez estejamos vivendo um momento decisivo, em que as inovações tecnológicas forçarão uma transformação radical no capitalismo, ou até sua superação, não necessariamente para um modelo socialista. O sistema de trabalho atual pode entrar em colapso à medida que se torna insustentável economicamente manter um grande número de trabalhadores precarizados, enquanto uma pequena elite acumula riqueza. Nesse cenário, muitos se perguntam o que virá a seguir: o socialismo democrático, a distribuição mais justa de recursos, ou algo totalmente novo que ainda não podemos prever? Bem, vai saber. Ninguém aqui está falando que o socialismo é a solução ou que não há fuga do socialismo.
Mas temos que aceitar o fato de que o capitalismo, nos moldes atuais, não poderá se perpetuar para sempre. Vemos a destruição do planeta através do superconsumo e da superindustrialização. O modelo econômico atual não é viável para sempre, precisaremos passar por transformações. Não necessariamente essas transformações implicam no que Marx previu, mas é possível que as suas teorias tenham algum fundamento na nossa era. Marx previu que o capitalismo criaria uma classe de trabalhadores explorados, alienados de seu próprio trabalho e dos frutos da sua produção. Hoje, com o avanço da tecnologia, estamos vendo que novas formas de alienação e exploração surgiram. E surgem. Mas também novas oportunidades de transformação. A questão que permanece é: será que conseguiremos reformar o sistema de maneira significativa ou estamos à beira de uma nova crise global, que exigirá uma mudança radical no modo como pensamos sobre trabalho, riqueza e justiça? A crítica de Marx ao capitalismo continua a ser um tema central nas discussões sobre economia e justiça social. Embora seu diagnóstico sobre o capitalismo seja amplamente debatido, muitos de seus insights continuam a influenciar pensadores e ativistas. É importante frisar que meu objetivo com esse vídeo não é defender nenhuma ideologia nem atacar outra, e sim abordar os tópicos que Marx, na sua teoria, escreveu, sem as distorções criadas pela esquerda e pela direita, tentando ser da forma mais neutra possível. A ideia aqui é compreender Marx e desmistificá-lo. Afinal, todos sabemos que falar de Marx é um grande tabu. Mas não precisamos levar ao pé da letra o que ele disse, mas podemos sim levar em consideração alguns dos seus pontos. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando temas filosóficos dos mais variados tipos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Muito obrigado a todos e até a próxima.